Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Você que está nos assistindo, não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, é um prazer ter você conosco. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje para sintetizar um pouco do que nós falamos na live há pouco tempo. Fizemos uma live aí, acho que semana passada, e foi muito produtivo, muitas pessoas participaram, interagiram, e nós falamos na ocasião, eu falei sobre os impactos do coronavírus sobre os contratos, e a possibilidade de revisão ou resolução do contrato em razão da pandemia. E o Dr. Gilberto falou a respeito da MP, que prevê lá a possibilidade das empresas conseguirem pagar os seus funcionários. E hoje eu resolvi sintetizar isso falando a respeito do impacto do Covid-19 nos contratos imobiliários. E aí eu resolvi trazer para você o que está dizendo, como é que o judiciário está entendendo esse assunto. Esse assunto ainda é muito novo para o judiciário. Muitos juízes ainda não sabem como reagir, como solucionar esses casos, é um impasse. E o STJ também ainda não se pronunciou. De fato, o que nós sabemos é que o Covid-19, a pandemia que nós estamos vivenciando, afetou e tem afetado a todos. Todos nós. Seja locador, locatário, empresário, pessoa física, todos foram afetados. Todos estão experimentando prejuízos em relação a isso. Então, qual seria a melhor saída para você que, de certa forma, foi impactado e não consegue honrar com os seus compromissos contratuais? Muitas empresas tiveram que fechar as portas, literalmente, e tiveram uma queda brusca na sua receita, em razão de decretos municipais. Bem, uma saída... É claro que o que eu estou dizendo aqui não é nenhuma receita de bolo, nenhuma fórmula mágica, e nem queremos dizer que você vai entrar com esse pedido e você vai conseguir, tá? Mas tudo depende de provas, e o juiz ele precisa ver essas provas. Mas uma saída, uma teoria, uma tese que tem sido muito utilizada é a do artigo 478 do Código Civil. Artigo 478. Eu queria destacar para vocês o que diz esse artigo, e depois nós vamos mencionar alguma coisa do que diz o doutrinador Nelson Nery Júnior a respeito desse artigo. O artigo 478 está na seção 4 do Código Civil e ele trata da resolução por onerosidade excessiva. O artigo 478 diz o seguinte: nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Vamos entender alguns trechos desse artigo. Nos contratos de execução continuada ou diferida. Execução continuada. Todo mês você tem que pagar aquela prestação, honrar aquele compromisso. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, então, em razão do fechamento do seu comércio ou da perca do emprego, você, para honrar com aquele contrato, você vai ter que arcar com um custo excessivamente oneroso. Ficou muito pesado para você. Com extrema vantagem para outra parte, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Sem sombra de dúvida, a pandemia que nós estamos vivenciando é um acontecimento extraordinário e imprevisível. Então essa é a chamada teoria da imprevisão. Nesses casos, é possível se discutir a revisão dos contratos. Poderia sim ser discutido a resolução, mas talvez não seria o ideal. Se você tem um comércio, você já tem um ponto ali estabelecido durante muitos anos, não seria interessante você rescindir o contrato, mas sim tentar negociar. Primeiro de tudo, a gente incentiva a negociação extrajudicial. É uma conversa que nós sabemos que não é fácil, mas é interessante você conversar para tentar reduzir aquele valor ou até mesmo adiar aquela prestação para daqui a alguns meses. Se for o caso de resolução ou revisão via judicial, alguns juízes estão concedendo pedido de redução de 20%, 30%, em alguns casos até 50% do aluguel ou do financiamento. O ponto é, essa teoria tem que ser comprovada. O Nelson Nery Júnior, que nós mencionamos, o doutrinador,
na sua obra de Código Civil comentado, ele explica que essa teoria, em hipótese nenhuma, esse mecanismo ele pode ser usado como uma forma de uma parte oprimir ou tirar proveito excessivo da outra. O juiz ele vai seguir esse caminho. Você está alegando simplesmente por alegar, ou você comprova de que de fato ficou difícil, ficou insustentável para você honrar aquele contrato. É isso que eu queria destacar então. Se você está nos assistindo aí pelo YouTube, gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, tá? E você pode comentar aí, dar ideias também para a gente fazer assuntos interessantes para a próxima live, tá ok? Forte abraço e até mais.